Paz de Cristo, amados de Deus. Mais uma vez estaremos falando nessa oportunidade sobre a estrutura do reino de Deus. Hoje, mais propriamente, quero falar sobre as 4 dimensões do reino de Deus. É muito interessante, é uma coisa simples, mas é muito interessante que a gente aperceba o quanto nosso Deus é organizado e como Ele planejou tudo e como todas as coisas na Terra funcionam nessa mesma estrutura, nesse mesmo propósito. Isso é bom, por quê? Porque nós vamos ter condições de conhecer o reino de Deus, a vontade de Deus para nós como filhos, como governo de Deus na Terra, como o sacerdócio do Senhor, sacerdócio santo, propriedade peculiar do Senhor. É muito importante ter essa visão e conhecer esse assunto de forma bem pormenorizada. Então vejamos as 4 dimensões do reino de Deus. O reino de Deus é dividido em 4 dimensões. A primeira delas é o rei. Esse rei é Deus. A segunda delas é a propriedade peculiar, o sacerdócio real. Poderíamos dizer, pensando num reino monárquico, poderíamos dizer que esse é o governo. Os principais, os nobres deste reino, que governam juntamente com o rei. Em terceiro lugar, nós teríamos o povo, também conhecido pela palavra vulgarmente definida como plebe, todo o povo daquela circunscrição. E em quarto lugar, nós teríamos um território, porque um reino não pode não ter território. E essa é a grande luta que nós vemos lá em Israel, do povo palestino. Eles não têm um território definido, não podem se definir como nação. Agora prestem bem atenção. Quando Deus planejou o seu reino, Ele fez questão de registrar isso. E muitos são os textos que a gente lê e a gente pode visualizar no texto essas 4 dimensões. Por exemplo, aquele texto que nós falamos ontem, de Êxodo 19, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus. De novo, vamos ler. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Presta atenção que a voz é divina, a aliança é divina e o povo, o governo, tem a obrigação de dar ouvidos à voz se quer continuar sendo povo de Deus, fazendo parte do sacerdócio. Aí ele vai dizendo assim: então, se guardardes, se ouvirdes, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Olha só, todos os povos, a propriedade peculiar, um grupo que é dele, que guarda a voz dele, que obedece às suas normas e leis, e todo o povo, dentre todo o povo, uma propriedade peculiar e o restante do povo. Então nós temos aí o monarca, que é Deus, nós temos a propriedade peculiar, que são os escolhidos de Deus, e nós temos todo o restante do povo, que é a criação que vive na terra. Agora, tudo isso está no ar? Não. Está estabelecido num território. Aí temos o território. E o texto diz assim: sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra, aqui, referência à geografia, ao solo, toda a terra é minha, ou seja, o meu reino é em toda a terra. O reino de Deus não é um reino particular, um reino estabelecido nessa ou naquela cidade, nesse ou naquele estado, naquele ou no outro país. Não, é em toda a terra é dele e nele está estabelecido o seu reino.
vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Presta atenção, reino de sacerdotes, com que propósito? Propósito do sacerdócio, nós sabemos muito bem, é ministrar ao povo, a todo o restante do povo, a vontade de Deus. Ser mediador entre Deus e os homens. A igreja foi chamada para isso. O sacerdócio real, o governo de Deus, tem como propósito reinar com o Senhor. Tem alguns textos que nós já repassamos aqui, e que eles deverão voltar no momento próprio, que diz, e eles reinarão para sempre. Uma referência ao reinado, não só de Jesus, não só ao reinado do Pai, mas ao reinado dos filhos de Deus. Sim, quando a Bíblia diz que Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, está querendo dizer que ele é Rei do sacerdócio real, formado de reis que reinarão sobre a terra com ele. Senhor dos senhores, que terão poder dado por Deus para manifestarem as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. É muito importante compreender isso. Há um restante do povo que é esmagadoramente maior do que a propriedade peculiar, aguardando os filhos de Deus tomarem conhecimento da sua participação no reino de Deus. O reconhecimento dessa propriedade peculiar, desse sacerdócio real. Os filhos de Deus precisam reconhecer isso urgentemente, sob pena de não haver mediador entre Deus e os homens, como Jesus foi na terra. Ele disse, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Não adianta, amados. Jesus não é mais a luz do mundo porque ele não está no mundo, ele está em mim e em você, sim, pelo seu Espírito. Mas ele não está no mundo, como esteve e como foi mediador e como abençoou e como fez com que as pessoas do tempo dele pudessem conhecer a Deus. Compete à igreja a responsabilidade de ser da mesma forma que Jesus foi. Sim, o sistema de governo do reino de Deus tem 4 dimensões. E eu quero que você compreenda isso nesta mensagem de hoje. O rei soberano, senhor de todas as coisas, o que estabelece e diz assim, e assim tem que ser feito. Tem o governo, formado pelos eleitos, os filhos de Deus, o sacerdócio real. Tem a criação, que é o restante de todos os povos. E tem o território, que toda a terra é do Senhor, aonde será estabelecido o reino de Deus. Por isso Jesus disse, venha o teu reino. E não vamos para o teu reino. Venha o teu reino, porque o reino de Deus, o seu território com os homens, é na terra. Que Deus nos abençoe, que possamos reter esse ensinamento, porque ele é a chave para todo o restante da ministração sobre o Evangelho do Reino que vamos ter daqui para frente. Em nome de Jesus. Amém. Olá, amados de Deus. O Ministério Rios de Água Viva se alegra em oferecer a você a oportunidade de realizar em sua igreja um seminário, congresso, série de conferências de avivamento. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso, é tempo de anunciarmos a igreja gloriosa para que ela se levante nesta terra. Temos certeza, sua igreja jamais será a mesma. Anote nossos contatos e ligue. Estamos esperando a sua ligação. Paz de Cristo.